Bom dia, meninas, meninos também que vão ver essa live depois. Então, hoje nós vamos conversar. Saudade de você, amada. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto. Bom dia! Sobre um assunto bem interessante. Na verdade, eu considero mais um assunto necessário, porque é bem desafiador para todas nós mulheres, independente se você tem filho, se você é casada ou não. É um assunto que eu acredito que todas as mulheres têm esse desafio da gestão do tempo, de organizar o seu tempo, de organizar as suas tarefas no tempo que todas nós temos igual, né? A gente ouve muito, eu não tenho tempo, meu tempo é curto, mas todas nós temos o tempo igual. Todas nós recebemos a dádiva de todos os dias termos o banco de 24 horas, o banco a qual a moeda é o nosso tempo. E antes de eu compartilhar com vocês as dicas, que eu chamo de dica metamorfose da semana, são dicas que foram virar de chave para mim e que têm me ajudado, têm revolucionado a minha forma de lidar com as minhas tarefas, com o meu tempo. E eu queria compartilhar com vocês. São dicas baseadas de um livro chamado Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Quem aí não é ocupada? E eu já deixo como indicação esse livro extraordinário que tem várias dicas, mas eu vou compartilhar as principais aqui com vocês, aquelas que foram virar de chave para mim. Mas fica a indicação do livro, é da autora Carol Prudente, junto com seu esposo. Ambos são especialistas em gestão do tempo. Mas antes de compartilhar as dicas para vocês, eu queria refletir, levá-las a refletir sobre algo bem interessante que a Carol fala, para a gente mudar um pouco o nosso olhar sobre as nossas tarefas. Muitas vezes nós olhamos para as nossas tarefas e ocupações dentro do tempo que nós temos e a qual muitas vezes nós não sabemos, temos o desafio de priorizá-las e olhamos com um olhar de reclamação, de murmuração. E eu quero te convidar a olhar para suas tarefas numa ótica de gratidão. E a Carol fala algo muito interessante, assim: se você tem tarefas, se você tem ocupações, se você tem várias demandas, se você tem problemas a resolver, isso significa que você teve conquistas. Isso significa que a sua vida tem movimento. Isso significa que você tem vida, que você está viva. E muitas vezes nós olhamos, como eu disse, para as nossas ocupações, para vários problemas que nós temos para resolver no dia, e olhamos com bom dia, Laide, e olhamos com um olhar de reclamação: mas tanta coisa para fazer, eu não consigo fazer tudo, meu tempo é curto. Então eu quero que você redirecione o seu olhar para tudo que você precisa fazer, para o tempo que você tem, com um olhar de gratidão, porque você conquistou. E todas as vezes que nós conquistamos algo, nós sonhamos e conquistamos. Eu conquistei um novo emprego, um emprego dos meus sonhos. Isso significa o quê? Mais responsabilidades e mais tarefas. A mulher que tem o sonho de ser mãe, quando ela realiza esse sonho, quando ela tem essa conquista, significa o quê? Várias responsabilidades e várias tarefas que vêm junto com essas responsabilidades. Ou seja, tarefas são consequências de conquistas. Então, olhe para suas tarefas hoje, nessa manhã, com esse olhar de gratidão, que a sua vida está em movimento, significa que você teve conquistas e você está viva. Outra coisa que eu quero levar você a refletir
antes de eu compartilhar essas dicas aqui com vocês, é que algo que eu falei aí no início, todas nós temos o mesmo tempo. É como se nós tivéssemos um banco de 24 horas, a qual a moeda desse banco é o nosso tempo. E a forma como eu e você investe essa moeda no nosso banco é a forma que nós vamos colher os frutos. O nosso tempo também, ele é uma semente. Então, a forma como eu vou plantar essa semente, como eu vou investir nesse banco de 24 horas, vai ser a qualidade que eu vou colher esses frutos. Então, o tempo que eu invisto no meu relacionamento com o meu esposo, com os meus filhos, no meu relacionamento com Deus, essa moeda que é a moeda mais valiosa do mundo, porque é através dessa moeda que você compra coisas que o dinheiro não compra. Um relacionamento verdadeiro, de amizade, genuíno, um relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com Deus, dinheiro nenhum pode comprar. Você não consegue construir um relacionamento com outra coisa senão tempo. Então, olhe para o seu tempo como a oportunidade, a moeda mais valiosa que você tem. E essas dicas aqui têm me ajudado, como eu disse. Todas nós mulheres temos os mesmos desafios de gerenciar o nosso tempo, as nossas tarefas, de uma forma que nós não venhamos a negligenciar. Arielle, estou no meu isolamento do Covid, assistindo a sua live. Que bom, Arielle. Então, todas nós temos esse desafio de não negligenciarmos as áreas da nossa vida, porque para nós sermos plenas, nos sentirmos plenas, ter plenitude, não basta nós estarmos satisfeitas numa área da nossa vida. Vou dar um exemplo, na área profissional, você está super satisfeita, você consegue conciliar todas as suas tarefas, mas quando você chega na sua casa, quando você se depara, olha para os seus filhos, para a sua casa, para o seu relacionamento com seu marido, seu relacionamento com Deus, com seus amigos, você não consegue conciliar, tá uma bagunça, um monte de coisa que você está procrastinando. E eu te pergunto, você consegue ter plenitude, se sentir satisfeita com áreas da sua vida sendo negligenciada? Eu tenho certeza que não. Então, para nós termos plenitude, nós precisamos equilibrar todas as nossas demandas no tempo que eu tenho o mesmo tempo e você também tem. E essas dicas aqui desse livro da Carol, como eu disse, foi um virar de chave para minha vida. E qual que é a primeira dica? Na verdade, essas dicas são de um método que eles criaram, chamado Método Plena, né? O nome do livro, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Tem os meninos aí, mas é um método que serve também para meninos, né? Vocês vão perceber aí. Então, a primeira dica é a letra P, ou seja, o método Plena, ela vai usando cada letra como acrósticos, né? E ela vai usando cada letra para dar dicas para a sua gestão do tempo, para organizar as suas tarefas. E a primeira letra é algo que eu já tive muita dificuldade com isso. Hoje eu estou moldando, hoje eu estou me adaptando, estou conseguindo, né, evoluir nisso que ela fala aqui, que é o quê? Podar distrações e excesso de ocupação. E quais são as dicas para podar essas distrações? Primeira coisa, é o que eu disse para vocês, que eu já tive muita dificuldade. Hoje eu já consigo, que é dizer não com mais facilidade. O que acontece? Muitas vezes, a maioria das nossas ocupações, a gente tem um monte de ocupação de sims que a gente vai dizendo para um monte de pessoas e para coisas que não cabem na nossa agenda, que não cabem na nossa agenda diária, nossa agenda semanal. E pela dificuldade que nós temos de dizer não, a gente vai se ocupando e nos sobrecarregando e depois a gente mesmo reclama, sabe? Fica chateada, fica frustrada e muitas vezes a culpa é nossa mesmo por sair dando sim para todo mundo. E muitas vezes o nosso sim para algumas pessoas ou para outras coisas significa um não.
para o nosso filho, para o nosso marido, para você mesmo. Então reflita sobre isso. Olhe para suas tarefas, olhe para todas as suas demandas e reflita quais são aquelas que estão te sobrecarregando, que são consequências de sim que você deu para pessoas ou para situações que você não teria condição, pelo menos no dia ou na semana, de dar esse sim. Outra dica também, ainda nessa dica do P, é o que? Diminuir os padrões de expectativas. Principalmente nós mulheres, nós temos padrões muito elevados, nós colocamos expectativas sobre nós mesmos muito elevadas. E aí eu quero dar um exemplo de algo que a Carol cita. Ela fala assim que antes dela ter filhos, ela tinha uma rotina do relacionamento dela com Deus, ela fazia o devocional dela, de fazer exercício físico. Então ela tinha uma rotina assim bem alinhada. Ela fazia 1 hora de exercício todos os dias. O tempo dela com Deus, que é muito importante, que é um valor muito grande para ela, ela tinha 1 hora para ela fazer o devocional. Mas quando ela teve os filhos, que foi uma conquista para ela, quando veio a primeira filha, o que aconteceu? Essas 1 hora de exercício por dia, 1 hora do devocional, do tempo com Deus, de oração, de leitura, não cabia mais na agenda dela, por conta das tarefas, das demandas que aumentou pela questão da maternidade. Mas ela continuou com esse padrão elevado de que ela tinha que fazer 1 hora de exercício por dia. E o que ela entendeu? Ela começou a ficar muito frustrada, porque expectativa muito elevada, e ela não tinha mais aquele tempo, porque ela precisava de se dedicar à criança. Bebê às vezes acorda antes da gente acordar, e aí ela não conseguia fazer o devocional e ela ficava frustrada, porque a expectativa dela é que ela teria que fazer naquele momento e com aquele tempo, senão não servia. Mas aí ela entendeu o quê? Que ela tinha que diminuir as expectativas e fazer da forma que ela conseguia. Aí ela diminuiu o tempo de exercício físico para 15, 30 minutos e quando encaixasse na agenda dela em relação ao bebê, em relação à maternidade. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós conseguimos fazer algumas tarefas, algumas demandas da nossa vida em determinado horário, todos os dias, né? Mas aí vai surgindo outras demandas e às vezes fica difícil a gente fazer, mas a expectativa continua alta. E o que eu achei interessante foi que ela falou do relacionamento com Deus. Ela tinha esse ritual de todos os dias ter 1 hora de oração, de leitura bíblica, e ela achava que se ela orasse meia hora, aquilo não valia, que Deus não estava aceitando, sabe? E algo muito interessante que eu aprendi com a Viviane Martinello, que adoração a Deus não é você só ter o seu ritual. Sim, nós precisamos de tempo na palavra, de oração, mas quando você está cuidando do seu bebê, quando você está cuidando da sua casa, você também está adorando a Deus, você pode elevar o seu pensamento a Deus. Então, você não pode deixar negligenciar o seu filho, o seu esposo, a sua casa, o seu filho que está com fome, porque você tem aquele tempo ali, não, esse tempo que eu preciso de parar e orar e ler a palavra. Diminua suas expectativas, senão você vai ficar frustrada. E aí tem algo interessante que eu quero pontuar aqui também, sobre uma live que eu já fiz sobre os nossos valores. A maior parte dos nossos conflitos internos é porque é quando nós não conseguimos alinhar os nossos valores com as nossas ações. O que são os nossos valores? É aquilo que é importante para mim e para você. Os seus sonhos, os seus princípios, os seus valores, tudo aquilo que é muito importante. Quando você não consegue alinhar isso com a atitude, com as suas atitudes, você começa a ficar deprimida, você fica uma pessoa frustrada. É como se fosse
duas forças, né? Uma força vertical, que é o que? Os seus sonhos, os seus princípios, aquilo que você acredita, as suas crenças. E no plano horizontal, nesse gráfico imaginário, as suas ações, as suas atitudes. Se você não consegue alinhar, você se sente frustrada. Quando eu fiz a live, eu dei um exemplo de uma mulher que um valor muito grande para ela era o que? Era tempo de qualidade com a família. Era uma das coisas que ela mais valorizava na vida dela, que era ter tempo de qualidade com a família. Mas aí ela arrumou um emprego novo porque ela tinha um sonho de ter uma casa maravilhosa, a casa dos sonhos. E o que aconteceu? Eu dei esse exemplo na live que eu fiz sobre essa congruência de valores e atitudes. Ela começou a trabalhar muito, muito para conseguir a casa dos sonhos. Nisso dela trabalhar muito, ela perdeu tempo de qualidade com a família. Chegou um tempo, ela conseguiu, realizou o sonho da casa maravilhosa, a casa que ela fala, a casa de novela, mas ela estava muito frustrada. Muito frustrada, ela não conseguia desfrutar da casa. Por quê? Porque para ela manter aquela casa, ela tinha que sair muito cedo para trabalhar e voltar muito tarde. Quando ela saía, os filhos estavam dormindo, e quando ela voltava, os filhos também já estavam quase dormindo. Ou seja, ela perdeu o que ela mais valorizava. Essa incongruência daquilo que era um valor para ela, para aquilo, pelas atitudes que ela estava tendo, criou uma frustração, um conflito interno. Aí o que ela fez? Ela entendeu e ela alinhou. Ela mudou de serviço, trocou o serviço, vendeu a casa. Não estou falando, é só um exemplo para você entender que essa congruência dos seus valores, dos seus princípios com a sua atitude, isso te traz satisfação e paz para o seu coração também. E aí ela vendeu a casa e comprou um apartamento bem pertinho de onde ela trabalhava, e aí ela voltou a ter tempo com os filhos, ela tomava café da manhã. Esse testemunho também é de uma Carol, uma pessoa que foi a minha professora. E então ela tinha tempo de almoçar com os filhos, ou seja, criou uma congruência entre aquilo que ela valorizava com a forma como ela vivia. Então isso faz parte de você avaliar suas expectativas, avaliar a sua vida, como tem sido as atitudes. Eu atendi uma pessoa no início da pandemia, era um valor muito grande para ela, a questão espiritual, o relacionamento dela com Deus, o frequentar a igreja, ela gostava muito disso. E veio a pandemia, veio o medo, o pânico, e ela parou totalmente de frequentar a igreja, de frequentar as amizades dela da igreja. E aí ela foi enfraquecendo, ela parou de ter um relacionamento com Deus. Entrou num conflito muito grande. Por quê? Porque era uma coisa que ela valorizava, era um valor para ela, que fazia muito bem para ela, era um princípio para ela. Mas as atitudes dela não estavam congruentes. Ou seja, criou um conflito interno. Então, a dica aí, diminua as suas expectativas em relação a tarefas e demandas da sua vida, as tarefas que forem surgindo e que você vai ter que ir se adaptando para não negligenciar as outras áreas da sua vida. E a segunda dica, que é o L do método Plena, da Carol Prudente, que é o quê? Liberar a mente da sobrecarga cognitiva. Isso aqui tem sido transformador para mim. E qual que é a dica dela para liberar a mente? Gente, anotar tudo. Ela tem uma frase que eu achei muito interessante, que ela escreveu assim: o lápis mais fraco é mais forte do que a melhor memória. Aí você pode dizer, mas eu tenho uma boa memória. Sim, mas às vezes ela vai te deixar na mão, ela pode falhar. Então, qual que é o segredo disso aqui? Anote tudo. Anota tudo. Descarregue a sua mente. E quando você anota, você está ativando aqui, ó, a sua região frontal, o seu sistema, o seu córtex frontal, que é o que? É a sua área intelectual, a sua área de inteligência. Você vai estar ativando e deixando de viver no automático, que é o que?
As pessoas que vivem no piloto automático, elas são controladas pelo sistema límbico, que é o sistema das suas emoções. E aí você só faz quando dá vontade de fazer. Mas quando você anota, você está ativando, você vai estar observando e ativando aqui o seu córtex frontal. E aí você vai ter mais impulso, mais motivação para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, meninas, descarregue a sua mente. Eu tenho a minha agenda aqui, ó. É uma dica que eu dou para vocês. Antes de vocês dormir, sabe quando você vai dormir? Quando você vai deitar, e aí você já tá pensando naquele tanto de coisa que você tem que fazer no outro dia, tanto de coisa que você tem que fazer, e às vezes a mente fica tão acelerada que você não tem um sono restaurador, não consegue dormir direito. Então, já deixa uma agendinha, um papel perto da sua cama. Foi deitar, começou a lembrar das coisas que você tem que fazer no outro dia, vai lá, ó. Anota tudo que você tem que fazer. No outro dia, você não vai correr o risco de virar mulher soluço, como diz a Carol. Sabe como funciona a mulher soluço? Você tá fazendo seu almoço, tranquila ali, aí você esqueceu que tinha que ter feito algo de manhã, ter ligado para alguém, ter feito isso, aquilo, e você esqueceu. Por quê? Porque não estava anotado. Aí você tá lá conversando com alguém ou fazendo algo importante, tá na rua, tá conversando com o esposo, tá na hora do almoço, e aí você tá de boa, aí você lembra de alguma coisa que passou, que era importante, que você tinha que ter feito, né? E aí você fica o dia inteiro soluçando. Ela chama de mulher soluço. Por quê? Porque não anotou. E aí ela conta uma história muito interessante de Albert Einstein, que ele estava fazendo uma entrevista e aí o repórter achou muito boa, né? Muito pertinente a fala dele, a entrevista, e pediu o contato dele, o telefone dele, para entrar em contato posteriormente. E aí Albert Einstein enfiou a mão no bolso e tirou o número do contato dele. E então aquele entrevistador, o repórter, ficou intrigado, falou: mas como assim, você é um gênio? Como assim você não sabe o número do seu telefone? Aí ele falou assim: sabe o que acontece? A minha mente, ela é para criar. A minha mente é para criar, é para ter boas ideias. A minha mente não é dispensa para ficar armazenando coisas que não são tão importantes. E sabia que é uma história muito interessante, sabia que nós, muitas vezes, gastamos muita energia. A pastora Sara chama isso de drenos de energia. Nós gastamos muito a nossa energia com coisas que não são tão importantes. E aí, quando surgem demandas, problemas reais que são importantes, que dependem da nossa energia, sabe? Da nossa prioridade de energia naquilo, você já gastou a sua energia do dia com coisas que não eram tão importantes. Então, é uma dica, e para mim foi a dica da Carol que mais tem me ajudado, é o quê? Anote, descarregue, libere a sua mente de sobrecargas cognitivas. Reserve a sua energia para aquilo que realmente é importante, e aquilo que não é de você ficar pensando, sabe, de você ficar aí remoendo. Anote, descarrega a sua mente para você não ficar: eu não posso esquecer isso, eu não posso esquecer isso, eu preciso lembrar, eu tenho que fazer isso. Anota. Se eu conheço pessoas que a geladeira dela é cheia de anotações, ótimo, pelo menos ela lembra das coisas, não vai se sentir frustrada. Tem outra coisa também, esses dias eu dei uma dica aqui para um amigo nosso, ele estava esquecendo de tomar o remédio, e aí se sentia muito frustrado, ou seja, a saúde dele estava sendo negligenciada. E aí eu dei uma dica para ele, eu falei: olha, quando eu tomava o meu anticoncepcional, o que eu fazia para mim não esquecer? Eu gravava a minha voz, assim: Cláudia, tá na hora de tomar o remédio, colocava como despertador do meu celular para mim não esquecer. E aí eu não precisava de passar o dia: ai meu Deus, será que eu tomei meu remédio? Ou seja, gastando a minha energia com algo que era importante sim, mas naquele momento eu poderia
estar redirecionando a minha energia por coisas que valeria a pena, que seria mais importante que naquele momento. Então, eu digo aí para vocês, anote, descarregue a sua mente, libere a sua carga cognitiva, anotando tudo que você precisa fazer. E aí você não vai ficar aí sendo essa mulher soluço que toda hora você tá dirigindo, tá no trânsito, esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo. Gente, e anota tudo, tudo mesmo. Quando eu vou, ontem mesmo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu cheguei de viagem e ontem era o primeiro dia, né, que eu estava aqui em casa e eu tinha que resolver um monte de coisa que estava pendente. Então eu saí pro centro para resolver, anotei tudo que eu tinha que fazer nos mínimos detalhes, sabe? Anoto desde o que eu vou fazer no primeiro momento da manhã. Olha aqui o meu devocional, a matrícula do Isaac, ir no banco, retirar livros no correio. Ou seja, tudo que eu precisava de fazer ontem estava tudo anotado aqui. Por quê? Porque se eu não anotasse, eu podia lembrar de algumas coisas, mas esquecer outras, entendeu? Então, anote tudo e não esqueça dessa frase: o lápis mais fraco é mais forte do que a melhor memória. Então, se você está se gabando, não preciso, minha memória é ótima, é maravilhosa, mas uma hora você esquece e ela te deixa na mão e te deixa frustrado porque você esqueceu de algo importante. Então, vamos para a nossa terceira dica, que é o E do método Plena da Carol. O que é o E? Equilibrar tarefas de prevenção de dor, produção de ganho. Gente, isso aqui eu digo que foi uma das chaves que mais teve assim um virar de chave, que foi transformador para mim em relação à gestão do tempo, de tarefas e de qualidade dessas tarefas. Equilibrar tarefas de prevenção de dor ou produção de ganhos. O que é uma tarefa de prevenção de dor e produção de ganhos? Tudo que você faz, tudo que eu faço está inserido nessas duas tarefas. Ou você faz tarefas de prevenção de dor ou produção de ganhos. O que seria as tarefas de prevenção de dor? São aquelas tarefas que, se você não fizer, elas vão te causar problemas. Elas vão te causar prejuízos. Mas quando você faz, quando você realiza essas tarefas, a sua vida não vai mudar, você não vai crescer, você não vai progredir, você não vai ter progresso nenhum. E as tarefas de produção de ganhos são aquelas tarefas que, quando você faz, são tarefas que te levam a crescer, são tarefas que te levam a avançar, a evoluir. Um exemplo de tarefas de prevenção de dor: lavar a louça. Vamos dar um exemplo aí de nós mulheres. Quando a gente lava a nossa louça, se a gente não fazer, a gente vai ter prejuízo, a gente vai ter problema. Se você não paga uma conta, você vai ter prejuízo, você vai pagar juros, você vai receber uma cobrança, ou seja, você vai ter problema. Mas o fato de você realizar essa tarefa não vai te acrescentar, eu falo assim, de crescimento, de evolução, de progresso. A sua vida não vai ter um progresso, você não vai evoluir por lavar uma louça. Então, o que seriam as tarefas de produção de ganho? O seu devocional. Quando você lê um livro, quando você faz um curso, quando você faz uma oração, tempo de qualidade com as pessoas que você ama, com seus filhos, com seu esposo, sabe? Tarefas de produção de ganho. Vou dar outro exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui que o ano passado eu inseri, depois que eu tive essas chaves, eu inseri uma tarefa que eu considero de uma tarefa de produção de ganho. Hábitos, né? Vamos colocar aí como hábitos de produção de ganho, que vai despertar, que vai causar um progresso na sua vida, que vai te fazer crescer, que vai te fazer ter qualidade nos seus relacionamentos. A gente inseriu aqui como família um hábito de produção de ganho, que foi o hábito de estar juntos à mesa, de montar mesa, de eu montar minha mesa e estar junto todos os dias, pelo menos uma refeição do dia, estar juntos em família. E no início
Eu não achava assim que seria uma tarefa de produção, um hábito de produção de ganho, mas foi transformador para minha família. O hábito de montar a mesa, de sentarmos à mesa junto, isso transformou nosso relacionamento em família. É um momento que a gente conversa, que a gente ri, que a gente conta, cada um conta como foi o seu dia, quando é à noite ou no almoço. Meu filho fala como foi no trabalho, ou seja, uma tarefa de produção de ganho. Quando você lê um livro, quando você vê uma live, sabe? A internet é cheio de informação. Tem várias lives, você abre aí, tem um monte de live, um monte de conteúdo. Mas quando você vê um conteúdo que vai agregar na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, na sua vida financeira, na sua vida profissional, quando você faz um curso, vê uma live que vai te agregar, que vai despertar, que vai virar uma chave, é uma tarefa de produção de ganho. Quando você separa um momento do seu dia para ver uma ministração, para assistir uma ministração, para ler a sua Bíblia, para ler a palavra, tarefa de produção de ganho. Ou seja, para você crescer como pessoa, você precisa equilibrar na sua rotina, na sua agenda, essas duas tarefas. Tarefas de prevenção de dor você já tem um monte, mas você precisa intencionalmente inserir na sua agenda pelo menos 2 a 3 aí tarefas de produção de ganho. E isso foi transformador para mim, quando eu comecei de forma intencional, e tem que ser intencional, porque as tarefas de prevenção de dor, elas nos perseguem o dia inteiro. Principalmente nós mulheres, a todo momento a gente tem algo para fazer. E são tarefas que a gente precisa de fazer, senão vai ter problema. Só que o fato da gente fazer não vai trazer evolução, como eu já disse. Você que é casado, eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos de casada. O fato de eu lavar a louça todos os dias, o fato de eu cuidar da minha casa, né? Isso previne, sim, problemas, porque quem é aí que gosta de viver na sujeira, viver na bagunça, mas isso não me acrescentou em nada, não trouxe evolução, não trouxe um crescimento para minha vida. Você está entendendo? Então, equilibra isso aí. E aí, outro exemplo aqui, eu queria fazer uma pergunta. Olhe para a sua vida, para te levar à reflexão. Você, mulher, homem que está assistindo ou que vai ver essa live depois. Olha aí para sua vida há 5 anos atrás. E aí você analisa agora como que está a sua vida. E aí você pensa, o que mudou? O que mudou assim de crescimento, de progresso? Você tem evoluído, tem sido uma pessoa melhor? Os seus relacionamentos, a sua inteligência emocional, a sua vida espiritual tem melhorado? Tá melhor? Você evoluiu? Se não evoluiu, se você olha para trás e pensa, não, parece que eu tô do mesmo jeito, eu não mudei, eu não cresci, eu não evoluí, pois está faltando você inserir na sua rotina, na sua vida, hábitos, tarefas de produção de ganho. Isso é urgente, mas é algo que tem que ser intencional. Se você depender do seu sistema límbico, das suas emoções, da sua vontade, fazer só quando dá vontade, ler um livro só quando tiver vontade, assistir uma live, não tô com vontade, uma live muito grande. Mas se é um conteúdo que vai te acrescentar, reserve tempo para isso. Insira essas tarefas de produção de ganho. E o que eu tô te falando aqui é experiência própria, a partir do momento que intencionalmente, mesmo sem vontade, eu comecei a inserir essas tarefas, sem negligenciar as outras que são necessárias, mas inserir tarefas de produção de ganho na minha rotina, nos meus hábitos, na minha vida, a minha vida começou a mudar. A minha mentalidade começou a mudar, e eu já disse para vocês que toda metamorfose, toda transformação começa na mudança de mente, na mudança de mentalidade. E aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com inteligência emocional, com inteligência espiritual, que é o foco aqui, né, do que você tem tentado compartilhar aqui no seu Instagram. O que gestão de tempo tem a ver? Quando você não faz a gestão do seu tempo e do tempo que você tem, que eu tenho, que todos temos de forma igualitária, quando você não consegue gerir as suas tarefas dentro do tempo que você tem,
você não consegue ter uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, porque você se sente frustrada, você se sente deprimida. Então, isso aqui é imprescindível. É imprescindível a nossa transformação, ela depende da nossa mudança de hábitos. E nossa mudança de hábitos em relação a todas as áreas da nossa vida. Como eu já disse para você, quando você for começar a mudar os hábitos, inserir essas tarefas de produção de ganho, comece com a área da sua vida, a área espiritual e a área emocional, porque todas as áreas da sua vida, elas dependem, são determinadas pelo fato de como está a sua conexão com Deus, a sua vida espiritual, o seu emocional. Muitas vezes você está pensando aí, não, mas a área da minha vida que eu tô com mais problema é a área financeira, ou é a minha área profissional. Eu falo com você, eu garanto com certeza que isso demanda de quê? Das suas emoções, do seu emocional. Se você melhorar o seu emocional, o seu espiritual, isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Então, a dica que eu deixo aqui como a dica principal: insira tarefas de produção de ganhos nos seus hábitos, seja intencional. E a dica e a próxima dica é o N, né, do método Plena. É o N, que é o quê? Negociar um lugar no espaço, no tempo para as nossas tarefas, que é o quê? Basicamente, é você planejar, é a sua agenda semanal. Você planejar as suas tarefas e lembre, equilibrando tarefas de prevenção de dor com as tarefas de produção de ganhos na sua agenda semanal. E aí, algo que eu achei muito interessante da Carol, assim, quando a Carol, ela levou a gente à reflexão, o próprio Deus, que é onipotente, ele criou o mundo, ele construiu o mundo pela palavra, pelo haja. Mas o próprio Deus, que tem o poder de ter construído, de ter feito tudo numa única palavra, num estalo, num haja só, e ter criado todas as coisas, tudo que ele estava planejando. Mas o próprio Deus, ele criou as coisas em uma semana. Ou seja, ela fala assim, para a gente imaginar como se Deus tivesse uma lista, né? Das coisas que ele iria fazer, de como ele ia criar o universo, de como ele ia criar todas as coisas, né? Ele poderia, num haja só, ter criado tudo. Mas, um dia ele criou uma coisa, no outro dia, ou seja, ele nos deixou. Por que Deus fez isso? Para deixar para mim e para você um princípio de organização, de planejamento. E aí, quando ele criou todas as coisas e distribuiu tudo aí em uma semana, inclusive o descanso, que também é algo intencional, que você deve separar um espaço na sua agenda, o descanso, ou seja, nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, esse princípio logo no início. Então, quem somos nós para querer fazer tudo que a gente precisa de fazer num dia só? Então, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de planejar. E aí, tem um versículo aqui que fala de planejamento, que eu acho também bem interessante, que é em Lucas 14, 28. Olha o que diz aqui: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Ou seja, isso aqui fala de planejamento. Que antes da gente construir algo, a gente precisa de sentar e planejar. Por quê? Porque senão a gente vai vivendo a nossa vida no piloto automático. Não deixa a vida me levar. E quem vive a vida assim, no piloto automático, deixa a vida me levar, é controlado por aquilo que eu falei, pelo nosso sistema límbico. É controlado pelas emoções, é controlado pela vontade. Só faz quando tiver vontade e só faz se tiver vontade ou se for ter uma recompensa imediata. Então, quando você olha
para as pessoas, sabe? Que você considera, que são referências para você, pessoas de sucesso em todas as áreas da vida, sabe? Você pode ter certeza que o diferencial dessa pessoa é que ela não vive, não deixa a vida me levar. É uma pessoa que é intencional, uma pessoa que planeja suas ações. E quando eu falo de planejar suas ações, planejar, de planejamento, não é só em relação à sua vida financeira, como diz aqui, né, o versículo, ou sobre um projeto, ou sobre a sua vida profissional, não, sabe? Tenha um plano de ação, planeje as suas ações em todas as áreas da sua vida. No seu relacionamento, se você olha para essa área da sua vida, o seu relacionamento não tá legal, você não está satisfeito, você olha para sua vida com seu marido, tá pensando, não tá legal, a gente não tá conectado, a gente tá em crise. Se você continuar assim, deixa a vida me levar, a tendência é só piorar. Você tem que parar e ser intencional e pensar, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer? E aí entra as tarefas de produção de ganho. Que tarefas de produção de ganho dessa área de relacionamento você pode inserir diariamente na sua agenda? Ou pelo menos aí 2, 3 vezes na semana. Uma tarefa, sabe? A gente está falando da área conjugal. Uma tarefa que você pode inserir aí 2, 3 vezes na semana ou diariamente, coisa pequena, mas de forma intencional que pode trazer ganho para o seu relacionamento. Ou se é o seu relacionamento com Deus, você está se sentindo afastado, desconectado de Deus, sabe? Você está se sentindo um vazio. Então, pare e pense, o que eu preciso de fazer? O que eu posso começar a fazer? Mesmo que pequeno, mas seja constante. Não preocupe em velocidade ou em quantidade, mas em qualidade. O que eu posso começar a fazer todos os dias, de forma pequena, mas constante? Inserir uma pequena tarefa de produção de ganho aí na minha rotina, na minha agenda semanal, que vai me fazer crescer nessa área. E isso reflita na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Eu trabalho com as meninas. Quando a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, a gente trabalha 11 áreas da vida. E é o que? Espiritual, emocional, parênteses, conjugal. Porque quando a gente fala de família, família é muito, muito genérico, é muito generalizado. Então, família, às vezes, o seu olhar para a família é todo mundo. É sua mãe, seu pai, seus primos, né? Mas a gente trabalha de forma mais compartilhada, que é o quê? Parentes, que é o quê? Seus pais, seus irmãos, seus primos. Como que é o relacionamento com seus parentes, né? Conjugal, como que é o seu relacionamento com o seu cônjuge. E tem também a área filhos, ou seja, dentro de relacionamentos a gente trabalha de forma separada. Parêntese, conjugal, filhos e amizades, entendeu? Então você tem que refletir, inserir tarefas de produção de ganho em cada área. Não, o meu relacionamento com a minha mãe tá péssimo, a gente tá desconectado, a gente brigou. O que você, não fica pensando que, mas a culpa é dela, ela que tem que fazer alguma coisa. O que você pode fazer? Que tarefa de produção de ganho que você pode fazer pelo menos uma vez na semana para melhorar esse relacionamento com sua mãe? Ou todos os dias, o que você pode fazer todo dia? Sei lá, uma mensagem, um bom dia, sabe? Você reflita isso em todas as áreas da sua vida. Saúde, como que tá a sua saúde? O que você pode fazer? Que tarefa ou um hábito de produção de ganho você pode inserir aí na sua rotina, nos seus hábitos semanais, para que melhore, né? Porque, como eu falei lá no início da live, e o método aqui da Carol chama método plena, para nós termos plenitude, para nós se sentirmos bem, em paz conosco mesmo, isso precisa de contemplar todas as áreas da sua vida. Não adianta você estar espiritualmente se sentindo bem,
sentindo que a sua conexão com Deus está legal, mas você está negligenciando a sua saúde. A sua saúde está péssima. Então, você precisa de alinhar isso. Ou seja, inserir tarefas de produção de ganhos. Intelectual, financeiro, profissional, enfim. Ou seja, já vou, meu filho. Meu filho acordou e eu já vou. Só falta um tema aqui, já vou resumir a live. E a próxima é o quê? E a última é a dica: ajustar nossos padrões semanalmente. Isso aqui, gente, é muito importante. Isso aqui também foi um virar de chave na nossa vida. Por quê? Nós temos a tendência de ajustar nossos padrões, sabe? O que seria ajustar nossos padrões? Olhar para a nossa vida, olhar para as áreas da nossa vida e perceber o que eu preciso de melhorar, onde eu errei. A gente costuma fazer isso, sabe quando? Somente na virada de ano, somente no fim do ano. Você olha para o seu ano, como que foi meu ano? Eu errei nisso e nisso. Eu poderia ter sido diferente nisso e nisso. Se eu tivesse feito diferente, isso estaria... Mas aí o ano inteiro já passou, todas as suas oportunidades. Então, se você ajusta esses padrões, aquilo que você errou, aquilo que você pode melhorar semanalmente, durante o ano você vai ter 52 oportunidades de ajustar aquilo que está desalinhado. E quando eu falo ajustar, é olhar para todas essas 11 áreas da sua vida e verificar o que está desalinhado, o que você está negligenciando, por que você está angustiado. Esses conflitos internos que você está tendo, será porque é aquilo que eu falei lá no início? Os seus valores, os seus princípios, os seus sonhos, aquilo que é muito importante para você, não está alinhado com as suas ações, com as suas atividades, com as suas tarefas? Então, por que não verificar isso, ajustar isso toda semana? Você olhar para a sua semana, olhar para essas áreas da sua vida, sabe, analisar cada área. Não, na minha área emocional, de inteligência emocional, o que eu fiz essa semana? Que tarefa que eu inseri na minha agenda que poderia me trazer um ganho e que valeu a pena? O que eu poderia ter feito? O que eu poderia melhorar nessa próxima semana? Ou algo que foi bom e que eu posso repetir ou potencializar nessa semana? Tipo assim, nossa, eu vi uma live sobre finanças essa semana e abriu a minha mente, eu aprendi um monte de coisa. Ou seja, se foi bom, então é algo que eu preciso de potencializar nessa próxima semana. Mas se você deixa para fazer isso só no final do ano, você perdeu um ano inteiro. Sabe, você perdeu oportunidades em todas as áreas da sua vida de se alinhar e de crescer e de progredir. Então, não deixe para ajustar os seus padrões, a sua vida, de verificar, de analisar, de inserir as tarefas de produção de ganho na sua rotina. Crie o hábito de ter a sua agenda semanal. E você pode fazer assim, essa aqui eu tenho aqui personalizada, de segunda a sexta. É importante que isso seja visível para você ter num lugar, no seu quarto, na geladeira, onde você olha todos os dias, e você ter todo esse panorâmico de toda a sua semana, as tarefas que você precisa de fazer, as tarefas de prevenção de dor que você tem durante a semana e as tarefas de produção de ganho. E aí eu te dou uma dica, que é algo que eu faço, que é o quê? Você usar 2 cores de caneta, ou você usar assim, como eu uso, post-it coloridos, sabe? E aí as tarefas de prevenção de dor, que é aquelas que você precisa de fazer todos os dias, se você não fazer vai ter problema, você coloca numa cor, você distribui aí na sua semana os seus compromissos, aquilo que você não pode esquecer, e as tarefas de produção de ganho você coloca numa cor diferente. E todas as vezes que você que você concluir, você vai lá e coloca um ok, faz tipo como se fosse um checklist. Para que serve isso? Para no final da semana, quando você for ajustar os seus padrões, você olhar lá e perceber
o que que você conseguiu fazer, o que que você conseguiu cumprir e quais as tarefas de produção de ganho que você conseguiu fazer e que te trouxe um crescimento. Se foi bom, vai potencializar. Se você não conseguiu fazer, e às vezes a frustração da semana é porque você não conseguiu realizar algumas tarefas. Só que aí volta naquela dica, diminua as suas expectativas. Se você não conseguiu fazer hoje, amanhã. Se você não conseguiu fazer essa semana, se ficou algo que era muito importante para o seu relacionamento, para a sua vida espiritual, para o seu emocional, e você não conseguiu, não se cobre, você tem mais uma semana, você tem uma nova oportunidade, mais uma semana. O contrário de você deixar para fazer isso no fim do ano. Então, isso aqui foi um virar de chave na minha vida e que dá super certo. Entendeu? Você pode usar assim, ó, canetas diferentes, coloridas, para você. Vou dar um exemplo. Eu uso rosa para as tarefas de prevenção de dor, que é aquelas que eu preciso fazer, né? E aí, o que eu uso? A minha agenda é para quê? A minha agenda é para mim anotar quando eu for sair ou quando eu vou dormir, sabe? Em vez de eu ficar, amanhã eu tenho que fazer isso pra mim. Não ficar sendo a mulher soluço, ficar o dia todo, esqueci disso, esqueci daquilo. Eu coloco tudo aqui, e tudo mesmo, detalhe. Ó, tipo aqui, ontem eu tinha que passar na casa da Simone pra deixar uns livros pra ela. Ontem eu tinha que passar no correio pra pegar uns livros, que enquanto eu tava viajando, os livros veio e voltou, né? Então, teve coisa aqui que eu não consegui fazer, eu não consegui passar lá na casa da Simone para deixar uns livros, porque se eu passasse lá, eu ia negligenciar uma tarefa que era o almoço para os meus filhos, entendeu? E aí, qual que é a prioridade? Eu passar na Simone, deixar uns livros ou vir fazer almoço para os meus filhos? Então, eu transferi essa tarefa de levar os livros para hoje, e sem culpa nenhuma, não deu para fazer ontem. Ontem mesmo era o dia de eu postar, fazer o post aí para vocês da dica metamorfose. Só que aí tive um imprevisto, chegou 2 visitas aqui que eu não esperava, né? E pessoas muito importantes, e eu não consegui, até comecei a anotar, mas não consegui. Quando foi à noite, postei lá o vídeo, gente, a dica vai ser a live que eu vou fazer amanhã. E tá tudo bem, não deu para fazer ontem? Vamos fazer hoje. Prevenção de dor, Daiane. Acho que a Daiane chegou agora. Então, para resumir aqui, tarefas de prevenção de dor, eu tô dando dicas aqui para as pessoas. Para ter uma gestão de tempo, colocar todas as suas tarefas sem negligenciar nenhuma área da sua vida. Uma das dicas é você equilibrar as suas tarefas de prevenção de dor e produção de ganhos. Tarefa de prevenção de dor é aquilo que você faz que se você não realizar, se você deixar de fazer, vai te trazer um prejuízo, você vai ter problema, pagar uma conta, você cuidar da sua casa, você lavar uma louça, você lavar sua roupa, entendeu? Você ligar para alguém, você vai ter um prejuízo. É as suas tarefas do dia a dia, as suas tarefas profissionais. E tarefa de produção, de ganho, é o quê? São aquelas tarefas que quando você faz, você vai ter progresso, você vai crescer. As de prevenção de dor, se você não faz, você vai ter prejuízo. Só que elas não vão acrescentar em nada na sua vida. Eu lavo louça na minha casa há quase 20 anos, todos os dias. Mas isso não trouxe um progresso, um crescimento para mim, para o meu emocional, para o meu intelectual, para o meu espiritual. Você entendeu? Mas as tarefas de produção de ganho, que a partir do momento que eu começo a inserir nos meus hábitos, na minha rotina, isso sim vai trazer um ganho. Isso sim vai me fazer progredir, eu vou ter progresso intelectual, vou ter progresso em todas as áreas da minha vida, emocional, ler um livro, assistir a minha live, assistir a live da Daiane aí, que também produz conteúdos muito, muito interessante e transformador. Se você tá com problema na sua área financeira, assiste uma live de educação financeira. Tá com problemas com os filhos? Lê um livro, conhecimento, sabe? Lê um livro sobre criação de filhos. Compra um curso. Se você tá grávida, compra um curso aí da Daiane de como criar filhos.
de uma forma evangelizando os seus filhos, ou seja, tarefas, você vai separar um momento do seu dia ou da semana para essas tarefas de produção de ganho. Então, é isso, Daiane. Então, gente, fica a dica. Não deu para me explicar direitinho como que eu construo isso aqui. Quem sabe em outro vídeo. Por quê? Porque meu filho acordou, né? E a prioridade é meu filho. Então, nas suas tarefas, priorize. E outra dica que eu deixo, não enche, sabe, no seu planejamento, toda a sua semana, sabe? Porque todos os dias aparece imprevisto. Todos os dias, durante a semana, vai aparecer os imprevistos que você vai ter que lidar com eles. Então, planeja aí 60% a 70% da sua agenda, daqueles compromissos que você já tem e com as tarefas de produção de ganho. Porque o que vai te fazer crescer, o que vai fazer ter progresso, o que vai fazer você evoluir em todas as áreas da sua vida, são as tarefas de produção de ganho que você vai inserir até que elas se tornem hábitos na sua vida. Você não gosta de ler? Começa todo dia a inserir de forma intencional essa tarefa. Não, hoje eu vou ler pelo menos uma página. Começa pequeno. Só uma página de um livro, só uma página da Bíblia eu vou ler hoje. Mas eu preciso dessa tarefa, porque ela vai produzir ganho, vai trazer progresso. Até que ela crie um hábito. Vai passando o tempo, isso vai criar um hábito que todos os dias você vai sentir a necessidade. Porque você vai ver resultados. A sua vida espiritual, a sua vida emocional, as áreas da sua vida vão começar a evoluir. Por quê? Pelas tarefas pequenas que você começou. E a Arielle tá aí perguntando o nome do livro. Gente, e fica a dica desse livro. Chama Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. É um livro extraordinário e que te traz, assim, muitas dicas. Aqui, o que eu falei aqui do método Plena foi só as palavras aqui do método e as dicas mas assim, são muitas as dicas e que se você aplicar, porque não adianta nada, a gente, né, conhecimento por conhecimento, ele não vai transformar a nossa vida, né, e isso eu tô dando uma dica para aquelas tarefas de produção de ganho, para você aplicar, né, então, você sair dessa live, nossa, que legal, gostei, eu vou começar a aplicar essas tarefas, vou começar a inserir, vou fazer o meu planejamento semanal, mas aí você faz uma semana e desiste, ou insere num dia só, não, vou ler só uma vez na semana e na outra semana, e não para na semana para avaliar como foi a sua semana, ou seja, esse conhecimento aqui, essas dicas, não valeu de nada porque você não aplicou, então só vai gerar resultado, transformação na sua vida, quando a gente aprende e aplica, e é isso que eu tô fazendo. Quando eu aprendo e compartilho e eu ensino, eu tô aprendendo 2 vezes. E eu fiz esse combinado com meu filho, o Isaac, que eu vou lhe pegar ele. Ele começou a ler um livro, começou a fazer um devocional e eu falei pra ele o que eu aprendi com um cara que eu sigo aí, que eu acho extraordinário. E aí ele fala assim, que um dos motivos do progresso dele é o quê? Tudo que ele aprende, ele transborda, ele ensina e aplica. Ele ensina e aplica. Quando ele ensina, ele aprende 2 vezes. Aí o meu trato com meu filho é o quê? Meu filho, todos os dias você vai aprender algo novo e vai me explicar, e vai me ensinar. Porque além de você gravar isso na sua cabeça, de você aprender mais uma vez, o fato de você estar aplicando, você tá crescendo, você tá evoluindo. Então, se você assistiu essa live aí, gostou de alguma coisa, de alguma dica, vai lá e aplica, seja intencional. Saia do piloto automático da sua vida, que o piloto automático, você vai ficar igual um ratinho andando em círculos, né? Só no limbo. Então, seja intencional em todas as áreas da sua vida. Então, vai ficar aí o conteúdo gravado. Agradeço quem ficou comigo aqui até agora. E fica a dica do livro, tá? Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Leia e aplica que você vai ter progresso na sua vida. E se ficou alguma dúvida, você pode me procurar no direct e que eu posso te dar as dicas aí bem direitinho de como eu monto meu planejamento semanal, tá? Tinha um monte de versículo para me ler aqui para vocês, para dar uma base bíblica de tudo que eu tô falando, e no livro tem, ou seja, planejamento é algo bíblico, sim. Mas fica aí para a próxima live, próximos vídeos, e eu vou estar aqui sempre
compartilhando alguma coisa aqui com vocês, porque tudo que eu aprendo, eu quero compartilhar para me aprender de novo, reforçar isso e para que a aplicação seja mais intensa e que eu tenha mais progresso. Então é isso, fico com Deus e eu vou ali pegar meu filhinho. Tchau, gente, obrigada.